Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida desde agora e para sempre. Hoje é quarta-feira, quarta-feira para nós é um dia de oração e é sobre isso que nós vamos comentar. Mas na verdade nós vamos comentar sobre a virtude da perseverança, mas para comentar sobre a perseverança, nós vamos abordar o assunto da oração, que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo 7. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, da gente começar alguma coisa e não conseguir terminar. Ou perder o foco daquilo que nós começamos, daquilo que nós traçamos para o nosso ano ou para o nosso mês até. É muito comum isso acontecer quando a gente se propõe a cuidar mais da nossa saúde e a gente fala, não, agora eu vou fazer academia. A gente começa e não vai muito longe com isso, né? Isso acontece também com muita frequência com relação ao regime, um regime que não vai muito longe, né? Toda segunda-feira começa um regime, mas não consegue ter essa perseverança, essa disciplina com relação àquilo que se propôs a fazer. Mas o Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo de número 7, nos diz assim, até o versículo 12, nós vamos ler, se você quiser nos acompanhar aí com a sua Bíblia, nos diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Essa é a palavra de Deus, a qual nós vamos fazer essa reflexão. E eu pergunto para você, por que que nós olhamos para algumas pessoas e a gente percebe que muitas pessoas têm as orações respondidas? Por que que nós encontramos pessoas que têm uma compreensão melhor da palavra de Deus, têm um entendimento melhor da palavra de Deus, com mais clareza? Por que que algumas pessoas elas conseguem ser mais evangelísticas, elas ganham mais almas para Jesus? Seria habilidade, seria inteligência, seria apenas competência, seria sorte? A palavra de Deus nos ensina a respeito disso e Jesus vem ensinando aqui aos discípulos, aqueles que estavam ouvindo, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus traz vários ensinamentos e traz ensinamentos sobre um estilo de vida que agrada a Deus e um estilo de vida para ter uma vida abençoada. Então, são princípios que Jesus nos ensina, como a misericórdia, exercer a misericórdia, por exemplo, como ser pacificador, como ter equilíbrio. Nessa sequência, Jesus vai trazendo vários ensinamentos. E quando nós chegamos aqui, no capítulo de número 7, a partir do versículo 7, ele vai ensinar sobre a oração, a ser paciente na oração, ser persistente na oração, ser perseverante diante de uma vida de oração e buscando aí uma disciplina. E persista, né? Persista. Não há nada no mundo não há nada no mundo que substitui a perseverança, né? O talento não substituirá a perseverança. Não há nada mais comum do que homens com talento, mas mal sucedidos. A educação não substituirá a perseverança. Hoje é comum você encontrar pessoas com 3 faculdades, que foram bem educadas, bem ensinadas até dentro ali na sua família, mas também mal sucedidas. Nesse caso também não haverá sorte, né? Não conte com ela, que nesse caso aqui da oração e da perseverança é realmente a simplicidade da oração e da perseverança. Olha, o versículo de número 7, o versículo 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O primeiro princípio ensinado por Jesus aqui
ele mostra que nós não devemos retroceder dessa vida de oração. Ele ensina que nós devemos sempre apresentar a nossa vida diante de Deus, diante do trono da graça do Senhor. Mas, no entanto, ele diz que aquele que busca, ele encontra, né? Aquele que procura, ele acha, aquele que bate a porta, uma porta se abrirá. Mas Jesus, ele está nos ensinando a ser perseverantes com relação à oração, mas nós devemos lembrar que o princípio todo da Bíblia, do Evangelho como um todo, é que nós nos submetemos à soberania e à vontade de Deus. Então, ele diz aqui, pedir e dar-se-vos-á, mas talvez Deus não dê exatamente aquilo que nós pedimos. Você que é pai, você vai compreender isso muito bem, porque nem tudo que os nossos filhos nos pedem, nós damos. Porque nem tudo que eles pedem é bom para eles, né? Naquele momento, naquela circunstância, aquilo vai ser bom para eles. Então nós damos a eles aquilo que realmente é bom para eles quando nós amamos os nossos filhos. Nós queremos que eles sejam bem-sucedidos, tenham uma vida abençoada. Então nós vamos proporcionar a eles aquilo que é melhor para eles. E assim é Deus, né? Diz aqui que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, mas não está dizendo que nós recebemos exatamente como pedimos, exatamente o que queremos, porque até mesmo porque os caminhos, os sonhos de Deus, os planos de Deus para nós são maiores do que os nossos próprios sonhos, próprios caminhos e pensamentos. Então Deus nos dá, mas sempre aquilo que vai abençoar as nossas vidas. Então a perseverança aqui, embora esse texto fala de oração, a perseverança aqui está implícita, né? E ela vem do tempo aqui do verbo no grego, no texto original, do presente, do tempo presente, que dá, na maioria das vezes, das citações, perdão, salienta assim uma ação contínua, é um ato contínuo. Então Jesus está dizendo, vocês devem pedir sempre, vocês devem buscar sempre e vocês devem bater sempre. São termos que a gente percebe que eles são progressivos até, porque quando nós pedimos, qual que é a característica do pedir? Saber o que é que nós estamos pedindo. Então, essa é uma das características, porque há muitas pessoas que oram ou falam com Deus, mas na verdade elas não sabem exatamente o que elas querem ou o que elas estão pedindo, qual é o foco da sua oração. Elas estão um tanto perdidas na sua oração. Então, você tem que saber aquilo que você quer pedir. Então, tem esse caráter até de investigação, de você saber o que você quer para a sua vida diante de Deus, né? Segundo, buscar, e aquele que busca encontra, sugere assim, parece que é algo que é maior do que simplesmente saber. Então é algo que você vai atrás e você vai buscar isso em oração diante de Deus. Parece que nos dá a ideia de algo progressivo. E bater é persistir naquilo que você já sabe que você quer, você está buscando, agora bater a porta é persistir na oração quando a sua oração está bem definida diante do Senhor. E lembrando, levando em consideração a soberania e a vontade de Deus, porque elas permanecem, porque elas são melhores para a nossa vida. Amém? Então a perseverança, particularmente, ela é importante. Primeiro, né, é importante para a oração. Segundo, que Deus ele nos dá aquilo que é bom para as nossas vidas, aquilo que vai nos fazer bem. E terceiro, que nós temos que persistir em tudo que nós queremos na nossa vida, se é um sonho, se é um projeto que nós temos, se é um lugar que nós queremos chegar, nós temos que ser persistente nisso. E é por isso que Jesus fala tanto a respeito da perseverança. E uma das maiores dificuldades da nossa vida é perseverar na oração, porque é um desafio que traz algo espiritual, né? Simplesmente a oração em si, é algo que vai contra, às vezes, a nossa vontade, né? Assim, a nossa vontade, às vezes, é de ficar descansando, de ficar deitado ou desfrutar desses momentos, mas você precisa dizer para você mesmo, levantar e ir para o seu momento de oração, ou então você nunca vai conseguir sustentar uma vida de oração. E a perseverança, Jesus nos ensina em Lucas capítulo 11, sobre ali um vizinho, um amigo importuno que ele bate
insistentemente para ser atendido na porta do seu vizinho. Fala da parábola da viúva insistente que vai diante do juiz para pedir que a sua causa seja julgada, ali no capítulo de número 18. Depois leia esses textos, eles vão edificar a sua vida. Mas será que um tema tão importante como oração, ele se resume apenas em oração? Eu acredito que não. A perseverança em oração, ela é uma perseverança também em conhecer a Deus, né? Ela é uma perseverança também que pode alcançar o conhecimento da palavra do Senhor. Por que alguns têm mais entendimento? Porque eles são perseverantes no conhecimento da palavra, na leitura da palavra. Quantos cristãos eu tenho conhecido, são diversos que se denominam cristãos, mas eles nunca leram a Bíblia. Como que você vai conhecer a vontade de Deus se você caminha só por aquilo que as pessoas te dizem? Tudo que eu disser para vocês aqui, vocês têm que conferir na palavra do Senhor, para ver se está escrito na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é a verdade para as nossas vidas. Então nós temos que ser perseverantes até mesmo em conhecer a própria palavra de Deus, em se relacionar com o Senhor. Então não é simplesmente a perseverança da oração em si, mas é um conhecimento progressivo. Você se relaciona melhor através dos momentos de oração, da intensidade da oração. Você conhece mais a Deus porque você fala com Deus, Ele fala com você. E você conhece mais a palavra de Deus dia após dia porque você está intensificando a sua busca, você está intensificando o seu pedido, você está intensificando o bater a essa porta no sentido de conhecimento da vontade e da palavra de Deus. Amém? O versículo, melhor dizendo, o Salmo de número 1 vai falar: feliz é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E ele segue os conselhos dessa palavra de Deus. Agora, os motivos que Deus tem nos dado para ser persistente na oração. Olha o versículo de número 9, vai nos dizer assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem? Olha o que Jesus está nos mostrando aqui, nos ensinando e nos motivando a questão da perseverança na busca da tua presença e na oração. Ele está dizendo aqui, ó, que Deus nos dará boas coisas. Ele está dizendo aqui, ó, nós que somos maus, olha como que Deus trata aqui o homem, falando da sua natureza pecaminosa. Vós que sois maus, sabem fazer boas coisas, sabem dar boas coisas, sabem presentear, sabem agradar, quanto mais a Deus, que é santo. Nós que somos pecadores e que cometemos erros e falhas, sabemos fazer boas coisas. Nós que temos a natureza corrompida pelo pecado e sabemos fazer boas coisas. Por que nós somos maus? Porque nós somos pecadores. Porque a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. E é por isso que há tanta violência no mundo. É por isso que há assassinatos, é por isso que há roubo, é por isso que há desrespeito, é por isso que há estupro, é por isso que há assaltos, toda forma de violência, ela tem uma origem, é claro, em uma ação pecaminosa. Então Jesus está dizendo, vós que sois maus, ainda assim sabem fazer coisas boas, sabem presentear, sabem agradar quando quer, né? Sabe ser honesto, sabe fazer boas coisas, vós que sois maus. Imagina nosso Pai Celeste, que é santo, que não tem essa natureza corrompida, que é perfeito, ele sabe nos dar coisas boas, muito melhores, excelentes até. Então, nós que sabemos fazer isso, então imagina o Senhor. Então ele nos chama a confiar no Senhor, porque aqui ele trata do menor para o maior. Ele está falando do homem que sabe fazer coisas boas para os seus filhos, ele está falando de algo menor. Aí o texto vem dizer aqui a respeito de Deus. Então ele começa a falar daquele que é maior do que o homem, daquele que é perfeito. Então aquele que é menor sabe fazer boas coisas, aquele que é maior, muito mais, porque ele é
santo, verdadeiramente santo. Então, nós podemos confiar e buscar a presença do Senhor e perseverar, ok? Para ter uma vida abençoada. Então, essa é a virtude da perseverança. E o versículo de número 12, né, vai dizer: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que ele está mencionando aqui é a respeito da lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Pastor, então tudo que acontece na minha vida é porque eu plantei? Não. Algumas coisas são fatalidades, é porque nós moramos, nós vivemos, né, em um mundo corrompido pelo pecado. Então há coisas que acontecem na nossa vida que simplesmente porque moramos em um mundo corrompido pelo pecado, simplesmente porque estamos expostos a esse mundo, simplesmente porque nós estamos aqui. São coisas que acontecem. Mas algo é certo, o que nós plantamos, nós colhemos, né? Então ele vai falar aqui no versículo de número 12 a respeito da lei da semeadura. Por isso que Jesus nos ensina sempre a plantar aquilo que é coerente ao Evangelho, aquilo que é bom, né? Porque nós vamos ter isso de volta na nossa vida de alguma forma. Então isso especialmente é verdade no que diz respeito principalmente à oração. Assim como Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo, a palavra de Deus fala no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, que nós que recebemos a palavra de Deus, nós devemos manter, permanecer a palavra de Deus no nosso coração. E nós que nos achegamos a Cristo, ao Salvador, nós devemos permanecer nele. Então nós permanecemos em Deus, as tuas palavras permanecem em nós, e ele está falando de permanência, ele está falando de perseverança, ele está falando desse ato contínuo das nossas vidas. A primeira carta de João, no capítulo de número 5, ali no capítulo 14, no capítulo 15, o versículo 14, 15, vai dizer que nós perseveramos e ali nós vamos saber a vontade de Deus para a nossa vida. Então perceba como que a vontade de Deus ela vai prevalecer sobre a nossa vontade, porque a vontade de Deus é melhor, a visão de Deus é mais ampla, mas o que nós temos que alimentar é a perseverança. Estar sempre orando, sempre buscando o Senhor e assim aprofundando, intensificando um relacionamento com Deus e uma vida espiritual mais profunda. Amém? Então Deus, a palavra aqui nos mostra que Ele não é insensível aos nossos pedidos, que Ele não é insensível às nossas orações, que os teus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, a tua mão, o teu braço não está encolhido para que não possa abençoar, mas que Ele vai nos dar aquilo que é melhor para nós. Por isso que nem tudo que nós pedimos, nós recebemos, não é verdade? Mas nós devemos continuar mantendo o relacionamento, mantendo os pedidos, a busca, intensificando a nossa vida, porque isso nos trará uma vida abençoada, isso nos levará a um estado espiritual muito melhor do que talvez o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Se desejamos que as portas se abram, então nós devemos continuar batendo. Se desejamos receber algo das mãos de Deus, nós devemos continuar pedindo. Se desejamos encontrar algo além, que vai além daquilo que nós já vivemos, conhecemos, encontramos, nós devemos continuar buscando da presença de Deus. Então, baseia os seus pedidos, a sua vida de oração na bondade de Deus, naquilo que Deus pode trazer para as nossas vidas. Amém? Então, a perseverança é uma virtude. A perseverança é uma virtude. Na vida de oração requer muito mais perseverança. E é assim com os sonhos, é assim com os projetos, é assim com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Quando nós temos um foco na nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual ela decola, ela deslancha no sentido de conhecimento, né? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da vontade de Deus. Então, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bater e abrir-se-lhe-á. Porque Deus é melhor do que nós, né?
é melhor do que um bom pai que presenteia, que agrada, que abraça os teus filhos, e que quer aquilo que é melhor para os teus filhos, né? Naturalmente, todo pai quer aquilo que é muito bom para os teus filhos. Agora imagina Deus que é perfeito e santo. Então Ele sempre fará diante das nossas orações aquilo que for melhor para as nossas vidas. Amém? Então confie nessa palavra e adquira a virtude da perseverança na sua vida. Adquira a virtude da perseverança. Lembre-se, não há nada mais comum do que homens com dons e talentos. Mas os que geralmente vencem não são aqueles que têm mais inteligência, mais dons, mais talentos. Geralmente são os perseverantes. Há um exemplo muito contemporâneo para nós, Steve Jobs, né? Ele era um homem inteligentíssimo, né? Sem sombra de dúvida, mas uma das maiores características que ele teve foi a perseverança. A perseverança levou ele ao status que ele alcançou, ao lugar que ele alcançou como empresário, como profissional. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida e principalmente na oração, porque a oração é um desafio maior do que qualquer outra área da nossa vida. Então, fique com Deus, seja perseverante, principalmente no conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Prossiga conhecendo a Deus, prossiga conhecendo a vontade de Deus, se entregue, se aprofunde, porque essa é a área mais importante da sua vida. Onde você vai passar a eternidade é o lugar mais importante da sua vida, é o objetivo maior para nós. Amém? Então, que Deus os abençoe e até domingo aqui nós estaremos de volta às 18h30, se Deus quiser, e Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus.